Olá, pessoas! O tema do Soletrando Direito de hoje é Milícias Digitais e Eleições 2022. Desde o pleito eleitoral de 2018, o tema das milícias ou brigadas digitais está presente no cotidiano político. Numa aproximação conceitual, as milícias digitais são associações de pessoas integradas de forma mais ou menos flexível que agem de forma orquestrada na web, usando robôs, contas automatizadas e perfis falsos para desferir ataques, promover candidaturas, linchar adversários e direcionar informações para mudar o pensamento e a opinião dos eleitores. Para essa missão se utilizam os mensageiros digitais, sendo o mais conhecido e o mais comum o WhatsApp, cuja capilaridade favorece a disseminação das campanhas através da criação de grupos e envio de mensagens em massa automaticamente, sem o consentimento do destinatário. E nesse contexto, os bombardeios em massa criam notícias falsas, rumores, linchamento virtual, apropriando-se da memética como expressão política, terminando ao fim e ao cabo por interferir na decisão dos eleitores que vão às urnas subtraídos da vontade livre e legítima de expressar e fazer a sua escolha entre os vários candidatos. O que vemos marcado já com as eleições de 2018 é a disseminação da propaganda política feita pelos próprios usuários da plataforma, que substituíram a figura tradicional dos cabos eleitorais, chegando a todos, mesmo aos que se acham menos ativos nelas. Em 2022, mesmo com a deliberada disposição do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em se pôr a campo para enfrentar essa prática virtual deletéria, o ambiente eleitoral certamente não será diferente daquele ocorrido em 2018, quando houve notícia de que empresas especializadas em marketing digital promoveram disparos de mensagens falsas contra os oponentes do presidente Bolsonaro. Embora a ação de investigação aberta no TSE para investigar o assunto tenha sido julgada improcedente, com consequente arquivamento por falta de provas, quanto à configuração do crime eleitoral previsto no artigo 25 da Lei Complementar 64 de 1990, ou seja, interferência do poder econômico, desvio ou abuso de poder de autoridade. Denúncia recente do site Metrópolis, de 15 de junho de 2022, mostra a colocação em campo de brigadas digitais patrocinadas por entidade sindical, contando com a assessoria de empresa para a produção de conteúdo e treinamento sobre como deverão ocorrer os disparos em massa, em benefício da candidatura petista à presidência da República. Mas aí tem a fala do superministro Alexandre de Moraes, futuro presidente do TSE, advertindo a turma do alto da sua severidade em afirmação categórica durante o julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão. Vejamos. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizendo, não ocorreu nada. Veja, isso é fato mais do que notório que ocorreu e que continuou ocorrendo. O que nós vamos fazer aqui? Não aconteceu nada, não houve disparo em massas. Houve disparo em massas. Se os autores da ação negligenciaram na prova, isso é uma outra questão. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Pois bem,
A partir da peremptoriedade da fala do superministro, permite-se deduzir o rigor que vem à frente no tocante às eleições de 2022. Inclusive, a partir da denúncia apresentada por deputados à Procuradoria-Geral Eleitoral, pedindo a investigação sobre o denunciado pelo Metrópolis e que, de acordo com os parlamentares, é de conhecimento pleno da sigla partidária. Legalmente é proibido fazer propaganda política por meio de softwares de envio de mensagens, sem o consentimento dos destinatários, como está descrito no artigo 34, inciso 2 da Resolução TSE 23.610 de 2019, sendo que os abusos e excessos ocorridos serão punidos na forma do artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 1990. Quer dizer, uma vez apurada a denúncia de contrato de serviços para atacar adversário, seguindo o processo aberto ao contraditório e à ampla defesa, a consequência a advir pode ser a declaração da inelegibilidade do candidato para os pleitos dos próximos 8 anos seguintes à eleição em que o ilícito aconteceu, além da cassação do diploma ou do registro do candidato. Na verdade, a internet é considerada um veículo de comunicação social e, por essa razão, a disseminação de mentiras, de notícias falsas, de fake news, de desinformação, discurso de ódio e teorias conspiratórias nas mídias sociais em detrimento de candidato concorrente pode configurar abuso de poder econômico. Nessa situação também existe a tipicidade de crime eleitoral de acordo com o artigo 25 da Lei Complementar 64 de 1990. E qual é a pena prevista para tal delito? Detenção de 6 meses a 2 anos mais multa. Portanto, a Justiça Eleitoral tem em mãos os instrumentos necessários e indispensáveis para combater o emprego de disparos massificados de propaganda política em forma bem mais eficiente do que os disponíveis em 2018. Agora, além da proibição de propaganda, também é vedada a venda de cadastros de endereços eletrônicos e de lista de telefones de pessoas a partidos políticos e a candidatos, sendo que o responsável pela divulgação desses dados sujeita-se a multa de 5 mil até 30 mil reais, ainda com a finalidade de promover a construção de um processo democrático íntegro e equilibrado dentro da medida do possível. A mesma resolução 23.610 do TSE, no seu artigo 9A, traz a proibição do compartilhamento de fatos inverídicos, com o propósito de induzir o pensamento do eleitor e gerar uma captação ilícita do sufrágio, com o consequente atingimento da lisura do processo eleitoral. Esse, aliás, é o grande desafio diante da polarização e do acirramento de ânimos que está demonstrado desde já no panorama político, na cena política nacional, relativamente a um país dividido do ponto de vista político, com hostilidades para tudo quanto é lado. Ou seja, é preciso tentar compatibilizar o livre exercício da liberdade, que é um dos direitos fundamentais, junto ao pluralismo de ideias, com a atuação das plataformas digitais e a sua capacidade de distorcer a opinião pública e moldar preferências e visões do mundo. O processo eleitoral que se avizinha não pode trazer em seu âmago uma postura antidemocrática na medida em que subtrai dos cidadãos, através do ataque massivo de inverdades, o direito de ser representado por um governante honesto. Sobre a denúncia do Metrópolis, aguardemos para ver o que acontecerá. Este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like para ajudar este canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. Obrigado pela atenção. Tchau.